Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook novamente para mais um vídeo dentro da incrível playlist de sábado. Peraí, Tio Spook, sábado é dia do quê? Transforme-se, uma playlist muito legal onde nós tratamos de assuntos relacionados às histórias budistas, sejam histórias, contos, koans, parábolas, passagens reais de pessoas reais pela Terra, seja do século III, do século V, do século XIX, do século XIII, e que for, mas são passagens budistas que nos ajudam bastante a entender o que acontece conosco nos dias de hoje. E o intuito da criação dessa playlist foi exatamente essa, buscar elucidar cada vez mais o que ocorre conosco, tá? Muitas pessoas entraram em contato com depressão, tristezas, decepções e frustrações na vida. E tio Spook, como você pode me ajudar? Somente através dessas parábolas que a gente pode fazer com que as pessoas saiam dessa zona de conflito ou conforto e comecem a observar realmente o que acontece em suas vidas como uma terceira pessoa. E aí elas conseguem entender realmente o que está acontecendo e projetar sua consciência, entender melhor para fora dessa situação de conflito. É a melhor ajuda que nós podemos oferecer. Então, eu vou ler o capítulo de um livro e nesse capítulo nós vamos entender melhor o que acontece. Esse livro, ele é do budismo Zen, que é um budismo japonês bem diferente dos outros budismos, tipo o Vajrayana, seja o budismo vietnamita, o próprio budismo tibetano ou o budismo tailandês. Existem diferenças e essas diferenças a gente já apontou e continuamos apontando para que as pessoas entendam que não existe um budismo, e sim diversas vertentes que realmente remetem à continuidade dos ensinamentos do Siddhartha Gautama ou vamos dizer assim, o aperfeiçoamento ou a adaptação desses ensinamentos, que é o que as pessoas acabaram fazendo. Algumas escolas monásticas tradicionais mantiveram esses ensinamentos, seja o primeiro ou o segundo movimento da Roda do Dharma, outras aderiram ao terceiro movimento da Roda do Dharma com o adicionamento do Tantra, e aí depois algumas outras simplificaram para que fique mais popular e acessível às práticas e entendimento da população, tá? Então saiu dessa parte monástica para ser muito mais simplificada. Porém, eu gosto mais do budismo tibetano e eu sigo mais essa parte da complexidade de diversas práticas do Tantra e de outras. Tá bom? Então vamos lá, sentem-se, acomodem-se, que lá vem história. Todo esse mundo triplo é o meu domínio. Todos os seres vivos são minhas crianças. Esse é o Sutra de Lótus. Assim falou Buda. Quem é Buda? O príncipe Siddhartha após o despertar? A natureza desperta de todos os seres? O despertar da consciência de cada pessoa? Bom, segundo os ensinamentos deixados pelo Buda histórico, que foi o príncipe que desperta e passa a ser chamado de Shakyamuni Buda, o Siddhartha Gautama, há mais de 2.600 anos, o primeiro dos três mundos se chama o mundo da forma e dos apegos. Um mundo bem conhecido. Temos um corpo, mente, cheio de necessidades e vontades. Sono, alimentação, reprodução, conhecimento. Estamos sempre desejando algo, nos apegando a pensamentos, sentimentos e sensações. O segundo é o mundo da forma, sem desejos. Algumas pessoas conseguem viver sem apegos e sem aversões, sem nada a desejar, agradecendo o que a vida trouxer. São seres capazes do contentamento com a existência. Não desenvolvem ódios nem aversões. São de natureza gentil e suaves no trato. Não ferem nem são feridos. E o terceiro é o da não forma. Alguns entendem como o mundo dos espíritos, outros como o mundo da libertação da forma, o mundo das ideias, dos pensamentos, da abstração dos sentimentos. Buda diz que esse mundo triplo, Buda diz que esse mundo triplo, alguns também consideram o mundo do passado, do futuro e do presente como o mundo triplo. São seu domínio, sua morada e sua casa. E que todos os seres são crianças. Todos os seres vivos surgindo e desaparecendo a cada momento. Não apenas seres humanos. Entretanto, não é o animismo, ou seja, de uma ânima, ou seja, uma alma, um espírito que tudo anima. Não se baseia na crença de uma alma ou espírito independente.
mas todos os seres vivos no surgir e desaparecer incessante e simultâneo através do espaço e do tempo. Nós somos seres humanos. Também somos todos crianças de Buda, filhos e filhas da sabedoria perfeita, manifesta em todos os mundos, habitando todas as esferas. No Japão há uma expressão comum, visto que a maioria da população é budista. Estamos todos na mão de Buda. Somos sustentados por Buda, logo não há nada a temer ou com que se preocupar. Eu vou explicar isso daí, é complicado. No mestre da transmissão do Dharma, Yogo Roshi, nos recomendava: vocês devem ser as mãos de Buda no mundo. Como ser as mãos de Buda? Como dar sustento a todos os seres? Como fazer dos 3 mundos a nossa morada? Prática incessante. Praticar Buda, gestos, palavras e pensamentos da abrangência limitada, sabedoria e compaixão unidas nas decisões e reflexões. O nome dessa parábola é O que é Buda? Muita gente não entendeu, eu sei disso. A gente vai ter que explicar algumas coisas. Primeira coisa, Buda não é uma pessoa. As pessoas têm que entender que Buda é um termo, é uma terminologia para aquele que desperta, aquele que adquire a consciência, a percepção da sua existência e, obviamente, de tudo que o rodeia. É um estado de clareza, de percepção sobre as coisas. Então, todos podem se tornar Buda. Sim, tem até uma história muito engraçada, né? De um rapaz que chega perto de um cara que estava meditando, né? Diz uma coisa, é verdade que todo mundo é Buda? É verdade que todo mundo pode se tornar Buda? É verdade que todos nós somos Buda, então? Não, menos um. Todos nós somos Budas, somente você é que não sabe que você é. Esse é o gap. Buda, então, é um estado de percepção, mas o que eu tenho que perceber? O que tem de errado na vida? O porquê que eu tenho que ter esse estado lúcido se eu estou bem, estou acordado, estou entendendo, estou interpretando as coisas, né? Veja só, meu iPhone 12, minha Ferrari na garagem, meu Deus, porque eu tenho uma mansão de 5 milhões de metros quadrados, o que tem de errado? O problema é, nós somos vítimas de nós mesmos. Nós somos a lei do engano das nossas impressões, das nossas sensações, da interpretação dessas impressões e sensações, da maneira como lidamos, da maneira como enfrentamos as coisas, da maneira como convivemos com os demais e criamos esses laços de relação com todos os seres. Existem muitos erros entre o nascer, viver e morrer. O que são esses erros? O ser humano, ele nasce não sabendo o que é a vida. Nós nascemos com uma interpretação sensorial do que realmente está ao nosso redor. As consciências, tato, olfato, paladar, então nós criamos um emaranhado de sensações e percepções. Nós começamos a interpretá-las por acesso a uma consciência que existe dentro de nós que predetermina o que eu quero ou o que eu não quero. Claramente, ao longo da nossa vida a gente quer tudo, mas não queremos dar nada. Nós queremos ter tudo, do bom e do melhor. Mas quem predetermina o que é bom e o que é melhor? Quem diz que um iPhone 12 é necessário na minha vida? E não simplesmente um telefone celular para que me auxilie em um processo de emergência? Quem predetermina o que eu devo não comer, o que eu devo não vestir, como eu devo agir? Quem predetermina a minha educação? É a sociedade. Então nós primeiro somos influenciados por uma sociedade, seja o pai e a mãe, uma sociedade formada pela família dentro de casa, e uma sociedade externa, formada por todas as impressões de estranhos que começam a me moldar. Então a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de desejar, de querer, ela é moldada dentro da minha casa, para fora e de fora para dentro. Essas interpretações, elas começam a agir contra a minha natureza. Porque eu começo a precificar a vida e eu começo a ter valor, a gerar valor, a ter preconceitos com relação à vida. E eu começo
a criar formas e desejos, que é exatamente o que está aqui. Eu começo a trabalhar as minhas impressões, as minhas emoções, a minha mente. A partir de um momento em que eu acordo para a vida e interpreto isso de uma outra maneira, dizendo o que eu estou fazendo da vida, o que é a minha necessidade, o porquê que eu estou repleto de sujeira e impressões erradas sobre as coisas. Ou seja, eu começo a observar que a maneira como eu estou agindo, os desejos, as vontades, as ambições, a ganância, a usura, elas foram surgindo por terceiros na minha vida e começaram a me influenciar. Então eu começo a mudar a minha forma de pensar dizendo, esse daqui não é o Rodrigo, esse aqui não é a pessoa que nasceu. Eu estou sendo bombardeado por informações de uma sociedade que predetermina as condições. E ela usa e abusa das minhas condições puras, sensoriais e ingênuas, porque até então a consciência não vai fazer um juízo de valor dentro do que eu quero, me dá. A sua consciência só vai fazer um juízo de valor quando você falar estou perdendo, estou tirando, estão tirando, e aí a sua consciência começa a entrar numa paranoia. Essa é a relação entre o despertar e entender o que está acontecendo em volta, a forma como as coisas são colocadas, os desejos, a cobiça, a forma como nós criamos a ganância pelas coisas na vida, passando por cima de valores de outros indivíduos até. E isso as pessoas não percebem. Quando surge então o Siddhartha Gautama, que foi a primeira consciência que predeterminou isso há 2.600 anos atrás, dizendo, nós criamos um valor errado, nós mudamos as formas de agir, nós estamos agindo contra a própria natureza humana e em desfavor a todos os outros seres. E aí ele desperta as pessoas dizendo, cara, você está errado. E ele propaga certos conhecimentos, criando, obviamente, textos, sutras, voltados ao entendimento do eu, ou a ausência do eu, que é o eu não quero, seria a ausência do a não mente, né? Eu não preciso da minha mente. Eu preciso existir. Eu vou buscar existir de uma maneira simples e sábia, porque eu já estou eliminando uma coisa chamada apego ou ego. Quando você se desapega das coisas, ou você entende e interpreta as necessidades mais básicas da sua existência, e começa a entender que você não precisa de uma mansão de 5 milhões de metros quadrados, mas talvez você só precise de uma casa confortável para você poder existir junto com a sua família, um teto para lhe abrigar. E muitas vezes assim, eu tô colocando ainda na média, porque se você for para a Índia, existem praticantes hindus que nem teto têm. Eles ficam nus, andando pela rua e dormem na rua. Entendem? E mesmo assim, eles ainda se sentem apegados. Por quê? Porque eles ainda têm a pele humana como sistema de proteção, que é o sistema deles de apego, né? A pele me protege. Olha o nível da coisa, para vocês entenderem até onde chega o desapego. E dentro das escolas arhatas, por exemplo, eles ainda consideram o último apego deles a existência na vida. Ou seja, para eu me desapegar completamente da minha existência, eu tenho que morrer. Por isso estou falando, a gente tem uma linha muito tênue e é um intermédio que a gente tem que trabalhar. O que realmente é necessário para a minha existência? O que eu preciso para que eu não gere um apego, mas que gere só um complemento para que eu possa continuar existindo de uma maneira que a vida simplesmente ela seja um apoio para aquilo que eu preciso fazer. Ok? Isso é muito necessário ter essa interpretação. Tinha uma parte aqui sobre... nós seres humanos também somos todos crianças de Buda, filhos e filhas da sabedoria perfeita, manifesta em todos os mundos, habitando em todas as esferas. Existem textos antigos que trabalham a consciência búdica, que é essa consciência desperta. Essa consciência desperta ela é observada em todos os reinos. Mas quem são os reinos? Quais são os reinos que a gente trabalha? Como assim, tio Spook? O budismo acredita em reinos? A gente já falou em vídeos passados, nesta mesma playlist, que o budismo acredita, sim, dentro de uma, vamos colocar assim, um arquétipo onde são colocadas essas consciências. O reino humano, o reino dos animais,
o reino dos infernos, inferno frio, inferno gelado, o reino dos deuses, semideuses, tá? O que acontece? Por que há essa formação dessa estrutura de reinos? Para mostrar não somente a criação de um arquétipo, por meio de uma criação de arquétipo, como se comunicam todos os princípios ligados à psicologia humana e, obviamente, a psicologia de todos os outros seres que habitam junto com nós, a humanidade. Quando nós trabalhamos essas consciências, o que existe por trás disso, dentro do reino humano, que é o reino mais auspicioso de todos, entre eles, né? Existem 3 reinos extremamente auspiciosos, onde se você renascer, você vai ser muito bem agraciado. Um desses reinos é o reino humano, onde nós temos a capacidade, as habilidades para poder fazer coisas, criar coisas, poder ajudar as pessoas, poder mudar a vida das pessoas, exercitar o Dharma, poder realmente fazer a diferença, porque nós temos todas as estruturas perfeitas, um corpo perfeito, uma consciência perfeita, as possibilidades na vida e capacidades, habilidades para poder fazer esses meios. Quando você olha para os outros reinos, por exemplo, os reinos infernais, que são reinos dos espíritos, principalmente os espíritos famintos, ou os espíritos enraivecidos, que dentro do budismo existe e dentro do próprio budismo japonês existe também, a única coisa que nós podemos fazer é encaminhar a consciência desses seres e serem meios facilitadores para que essas consciências voltem ou num reino inferior, seja um reino dos animais, ou mesmo em um reino humano, para poder exercer de novo o seu karma e sanar toda a sua, entre aspas, dívida que ficou. Ou seja, para ele ter nascido dentro de um desses reinos, é porque ele agiu absolutamente errado ao longo da sua vida. E aí ele deve realmente fazer um processo de sanar o que foi feito e entender as coisas que ele cometeu. Como falei, o reino dos infernos são criaturas que morreram completamente enfurecidas, enraivecidas, não souberam lidar com a raiva em sua vida. Ou seja, pessoas que não sabiam lidar com a raiva, ou seja, queriam destruir, queriam matar, não entendiam por que elas não poderiam ter coisas, não entendiam por que elas não poderiam ser reconhecidas por tais coisas, tá? E predetermina as raivas, surge a raiva nelas. Então, a gente tem que observar da maneira mais natural e simples para entender como isso se encaixa na nossa existência e como podemos evitar com que esse renascimento seja impuro, vamos colocar dessa maneira. Ou seja, se eu renascer no reino dos espíritos famintos, eu vou nascer absolutamente limitado, porque quem consegue ver o espírito faminto? De novo, existem lamas, existem monges que possuem clarividência, existem yogis que possuem clarividência e conseguem olhar para esses seres e fazer um processo de encaminhamento. Mas hoje, dentro da humanidade de 8 bilhões, que seja 500 milhões, 250 milhões de pessoas no mundo conseguem ter isso. E olhe lá, entende? Olha que eu estou chutando muito alto, tá? Então, arbitrar entre esses reinos vai muito da consciência de cada indivíduo, das habilidades de cada indivíduo. Uma vez preso dentro desse universo, desse reino, né, que é na verdade o que nos rodeia, porque esses seres estão aqui conosco, como você vai se libertar disso? Entende? Nós fazemos um processo aqui em casa, Dani e eu, que nós somos praticantes budistas, de uma da linhagem chamada Vajrayana, nós oferecemos sim aroma, sejam elementos auspiciosos para benefício desses seres, para que essas consciências sejam encaminhadas. Existem práticas budistas específicas para esse tipo de processo e até práticas que trafegam em todas as linhagens budistas. Ou seja, nós utilizamos a benevolência, a caridade, a bodhicitta, a compaixão para que esses seres eles realmente sejam encaminhados. Então dedicamos um tempo do nosso dia, seja 1 hora da nossa vida, fazendo essa cerimônia para que esses seres que encontram-se perdidos, eles devam ser encaminhados. Isso é uma consciência búdica, a consciência da compaixão para libertar uma consciência búdica presa aos seus limites, que não consegue mais poder arbitrar e fazer algo em benefício a si mesmo. O budismo é maravilhoso, mas ele é muito complexo. Como eu falei, é uma religião e ela deve ser respeitada e tratada como tal. O budismo possui práticas, possui
meios, são sistemas e meios hábeis, como diria o próprio Dalai Lama dentro de um dos seus livros. Nós temos meios hábeis para poder exercer e fazer com que o budismo ele floresça e seja aplicado diariamente. A questão é, as pessoas precisam se dar o direito de conhecer e principalmente de respeitar. Muitas pessoas são muito leigas no budismo e tratam o budismo muito superficial. E essa superficialidade da sua ignorância ainda prejudica o budismo hoje ensinado em monastérios, em templos e o budismo aplicado a ajudar as pessoas. Tome muito cuidado com a superficialidade dos conhecimentos, porque só demonstra o quão você é ignorante e você é remetido ao reino dos ignorantes, ok? É uma das não virtudes. Bom, é isso. Eu agradeço de coração a todos vocês, muito obrigado por todos assistirem esse vídeo. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente possa complementar a medicina tradicional, complementar. Leia-se, tratamentos para as enfermidades físicas, emocionais, mentais, e aí depois entramos em critérios da espiritualidade, que aí seriam as limpezas de casa e as análises de casa. E tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail, que é o limpezadecasas@gmail.com. Lembrando, limpeza é com Z e de casas é com S, @gmail.com. E só destacando que ao encaminhar esse e-mail você vai receber todas as instruções e principalmente que todo esse serviço aqui é cobrado, considerando que eu sou um profissional das terapias alternativas. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o sistema PayPal, que encontra-se aqui abaixo, e você pode doar R$8 e nos ajudar bastante aqui no canal. Bem como o sistema PayPal, que você pode copiar e colar esse link, jogar no seu navegador, e aí você vai ser levado a uma página e você pode doar qualquer valor. Então nós temos o Seja Membro e o PayPal. E por último, nós temos o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e, como eu digo sempre nesta playlist, Namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.